E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, te convido a ler agora comigo. Nós vamos continuar a nossa leitura bíblica no livro de Jó. Hoje nós vamos ler do capítulo 22 ao capítulo 25. Então, vamos ler os capítulos diretamente na Bíblia. Vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Elifaz acusa a Jó de grandes pecados. Capítulo 22. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercados de laços, e repentino pavor te conturba, ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura, e dizes: que sabes, Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? E grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento uma torrente o arrasta. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele encherá de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as tuas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás: para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Assim será libertado, graças à pureza de suas mãos. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Capítulo 23. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja,
isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso, e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa, e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Órfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e, famintos, arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E, contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo, os olhos do adúltero, este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois a manhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril que não tem filhos, e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes. Vêem-se eles de pé, quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão no caminho deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais são cortados, como as pontes das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Bildade nega que o homem possa justificar-se diante de Deus. Capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem números os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Então Jó continua aqui na sua eterna lamentação. Vamos recapitular aqui no capítulo 22. Vem Elifaz, um dos amigos de Jó. A gente lembra que tem 3 com ele, onde ele está ali lamentando as suas angústias, tudo que ele vem passando, as suas calamidades. E Elifaz, ele perde a paciência com Jó, porque Jó não desiste. Jó continua capítulo a capítulo, fala após fala, defendendo a sua inocência e acusando Deus de estar cometendo uma injustiça contra ele. Ele acaba fazendo isso de forma indireta, mesmo conservando ali a esperança de que Deus o salvará, de que o Redentor dele vive, de que ele
vai ser inocentado, que Deus vai olhar a causa dele, Jó, na sua lamentação, já ali na sua mágoa, no seu derramar de angústia, ele acaba culpando Deus de estar o castigando sem culpa, sem ele ter culpa. Então, ele segue fazendo acusações gravíssimas contra Jó, para justificar tudo aquilo que estava acontecendo com ele, como se Deus precisasse de um advogado. Então, ele está agindo como um advogado de Deus, dando razão a Deus e imputando até injustamente pecados a Jó que ele não tinha cometido. No capítulo 23, vem Jó e se apresenta novamente e reafirma o desejo de ser ouvido por Deus. Ele continua reafirmando, aqui ó, versículo 11, capítulo 23, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Isso é verdade. Tanto que, quando Satanás chegou à presença de Deus, Jó foi o único homem usado como exemplo na terra. Quando Satanás chegou até Deus e Deus perguntou: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Como se dissesse assim: eu estava observando o meu reino. Porque a gente sabe que quando Adão pecou, é como se Adão tivesse entregado a chave da terra, o comando da terra para Satanás. E aí Deus disse para Satanás: viste meu servo Jó? Ele não segue os seus caminhos, ele é diferente, ele é justo, ele teme a mim. Então, Jó aqui foi usado no céu como exemplo de justiça. E Jó continuamente continua defendendo, apesar de tanta calamidade que ele está vivendo. Além das calamidades que ele vive, ainda teve que, dia após dia, ali, suportar as acusações dos seus amigos, que iam ficando cada vez mais incisivas. Eles queriam que Jó confessasse uma iniquidade, um pecado que ele não tinha cometido. Eu imagino como estava sendo difícil para Jó. Eu me imagino no lugar dele. Eu creio que eu teria confessado algum pecado, mesmo sem eu ter cometido, porque infelizmente eu tenho esse mau hábito de achar que tudo de ruim que está acontecendo comigo é algum pecado que eu tenha cometido. E ali eu já ajoelho: e Deus, qual foi o pecado que eu cometi, o que foi que eu fiz, me mostre para eu me arrepender. Então eu não teria sido tão resiliente aqui na minha defesa. Eu teria talvez assumido uma culpa que não era minha, mas Jó não. Jó continuamente ele defendia a sua inocência. E ele, aqui no capítulo 24, ele contesta. Ele fala que o justo sempre é recompensado e o perverso é castigado. Então, esse era o pensamento aqui da época. Os amigos de Jó estavam defendendo isso. Ora, se você é justo, você prospera. Se você está sofrendo, é porque você pecou, você está em iniquidade. Só o perverso que peca. E Jó vem e contesta, não, que muitas vezes o perverso, ele não sofre. Muitas vezes o perverso, ele não é castigado assim, de uma vez, às vezes nem nessa vida, né? Ele é castigado, às vezes ele passa a vida inteira em bonança e vivendo bem. Então não é por aí. E aí vem o capítulo 25, o outro amigo de Jó, o Bildade, que nega que o homem possa justificar-se diante de Deus. Então, Jó, como ele continua ali se justificando, como ele continua ali alegando a sua inocência, vem Bildade, num discurso bem curto, ele vem repetindo que o homem, ele não pode ser justo diante de Deus, o que acaba sendo uma verdade, né? A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer nessa terra. Todos pecaram, todos pecaram, inclusive Jó, e destituídos estão da glória de Deus. Aqui Jó foi utilizado como exemplo porque Jó continuamente buscava a Deus. Jó, ele temia a Deus, e ele foi utilizado como exemplo de que ele não se conformava com isso e sempre buscava manter as suas mãos
limpas. E aí, qual o tema que eu proponho para nós hoje? Quando a religião fere. O versículo-chave está em Jó, capítulo 22, versículo 2, quando ele diz o seguinte: porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Então, após essa fala, ele vem com acusações gravíssimas contra Jó, como eu falei, né? E ele tenta defender ali a justiça de Deus, como se Deus precisasse de advogado, né, para qualquer coisa. E ele nem Jó, ninguém ali tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, que ali nada tinha a ver com Deus, que não era das mãos de Deus que aquilo ali estava acontecendo com Jó. E aí, o que ele faz? O que a maioria de nós fazemos, que é mais fácil culpar a pessoa pelo sofrimento que ela está passando. Não é assim? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós falamos verdades aqui, os amigos de Jó, se a gente for ler atentamente aqui os capítulos anteriores, eles falam a verdade. Realmente, muitas das coisas que eles falam é verdade. Não é mentira. Mas não estava sendo utilizado para cura. Eles estavam arrotando uma sabedoria, uma religiosidade. Ali, eles estavam culpando Jó pelo seu sofrimento. Eles não queriam ouvir Jó. Eles se apegaram à sua religiosidade e, como tementes a Deus, eles achavam que Deus deveria ser defendido ali e que Jó tinha que reconhecer que era iníquo, e acabaram sendo duros demais com Jó. Jó, nesse momento aqui, ele não estava precisando de teologia. Jó sabia de tudo isso aqui que eles estavam falando. Quiçá Jó soubesse muito mais do que eles, assim como lá no início um deles falou, eu acho que foi o Elifaz, que falou: não era você que dava conselho para os outros? Quantos você levantou com as suas sábias palavras? Então, Jó, nesse momento, ele não estava precisando de teologia, não estava precisando de palavras verdadeiras, da teologia que ele já conhecia, ele estava precisando de consolo naquele momento. Ele precisava ali, naquele momento, da compaixão dos seus amigos. Muitas das ideias dos amigos de Jó aqui eram corretas, mas eles erraram no amor ao próximo, no amor ao seu amigo. Então, eles mais feriram Jó do que ajudaram. É tanto que você vê que quanto mais os amigos falam, mais ferido ele fica, mais angustiado Jó fica. Então, ali eles estavam servindo mais de pedra de tropeço do que de ajuda e consolo para Jó. E aí, o que Deus está falando conosco? O que Ele quer de nós hoje? Ele quer que a gente não faça como os amigos de Jó. Ele pede que nós não usemos a verdade para ferir. A verdade sempre. Nós temos que falar a verdade sempre. Mas temos que ter o cuidado para não falar a verdade para ferir o próximo. A verdade, ela tem que ser dita para curar. É claro que muitas vezes a verdade vai doer, porque a verdade dói. Mas não devemos utilizar da verdade para nos vingar das pessoas, para ferir as pessoas. E antes de falar a verdade ao próximo, vomitar verdades na cara das pessoas, nós devemos orar a Deus e sondar o nosso coração. Sondar o nosso coração para que a gente não fale em nome de Deus para ferir pessoas. Só o que vemos hoje são pessoas feridas com a igreja, por causa de pessoas religiosas que ferem umas às outras, falam sem sabedoria, muitas vezes falam a verdade, mas falam sem sabedoria. Então, o que Deus quer de nós é que nós falemos a verdade, mas não para ferir, para curar, e que nós busquemos em Deus essa sabedoria para falar a verdade, refletindo o amor de Deus,
a misericórdia e o amor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, ó Pai? Muito obrigada, Pai, porque Tu providenciaste para nós a salvação. Obrigada, Senhor, pela Tua paciência, pela Tua benignidade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, ó Deus. Revela-nos a verdade, Pai, mas que nós não usemos dessa verdade revelada a nós para falar com arrogância ao nosso próximo, mas que possamos, Senhor, falar a verdade ao nosso próximo com amor, com o objetivo de curá-lo e de trazê-lo para os Teus caminhos, Senhor. Que nós possamos ser o Teu canal aqui nessa terra, que possamos ser o estandarte, que possamos ser a marca, Senhor, do Teu reino aqui nesta terra, que sejamos usados unicamente pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e que o Senhor nos use para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, que possamos ser cura na vida do nosso próximo. É o que te pedimos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!